E aí pessoal, beleza? Chegando aqui para mais um dia, falando aí do nosso jogo de ontem, o jogo que eu assisti na noite de ontem, que foi Fortaleza Basquete Cearense contra o Corinthians, né? Jogo que aconteceu lá em Fortaleza, lá na casa do Fortaleza Basquete Cearense. E antes da gente iniciar essa análise, peço que vocês ajudem com um like, compartilhem o vídeo, né, se inscreva aí no canal para a gente crescer cada vez mais essa nossa comunidade e a gente conseguir aí bater as metas do YouTube para monetização e a gente conseguir fazer cada vez um trabalho melhor aqui dentro. Combinado? Vamos lá, pessoal. O jogo que aconteceu ontem à noite, um jogo que foi de um início muito animador, né, para a noite, um meio de jogo um pouco desanimador e um final bastante eletrizante, né? A equipe do Corinthians começa o jogo vencendo, né, por 27-24, mas sem moleza, né? A equipe do basquete cearense sempre ali perto, sempre caminhando junto, ali em 3 pontos, 5 pontos, 2 pontos. Então foi um jogo muito parelho nesse primeiro quarto. Já no segundo quarto, a equipe do Corinthians abre 10 pontos de vantagem, começa a impor seu ritmo, com muitas boas bolas de fora, bolas de 3 pontos, com uma boa movimentação em contra-ataque. Então a equipe do Corinthians consegue ampliar aí em 10 pontos a sua vantagem, que já era de 3, né, ficando ali na casa dos 13 pontos. Okay? E no terceiro quarto, essa vantagem que era de 3, ela foi para 21 pontos. Né? O jogo termina ali em 30-22 para a equipe do Corinthians. E o basquete cearense se viu com as costas na parede ali. Ou a gente reage ou o jogo desanda de vez. Né? E a primeira opção foi escolhida pela técnica de Helena. Né? A reação aconteceu, a pressão por zona ali começou a surtir efeito. O basquete cearense começou a roubar as bolas e facilitar a cesta nesses jogos rápidos, né, de contra-ataque. A equipe do Basquete Fortaleza começou a ter ali a resposta do Golki, né, com as bolas de 3, né. Vou até dar uma olhada aqui no estatístico, aqui nas estatísticas, quantas bolas fez o Golki. O Golki ele matou 4 bolas de 3, sendo que 3 delas foi nesse último quarto, né, se não tiver errado. Vou até dar uma pesquisada aqui mais a fundo, né, que a estatística do NBB tem isso, né, tem a estatística quarto a quarto, né? Então no último quarto o gol que matou as 3 bolas no final ali, né? E foram os 9 pontos que ele teve nesse último período, né? Ele fecha a noite ali com 16 pontos, né? A reação chegou, né? O Fortaleza ele aproxima do placar, o placar que era de 21 chegou a 22, passa ali no final do último quarto a ser 6 pontos, né? Depois de chegar a 6 pontos, né? Acho que a ansiedade ali em definir em bolas rápidas, em bolas longas, começou a se ter uma má seleção dos arremessos, né? Os arremessos começaram a ser arremessos um pouco mais difíceis, né? Difíceis novamente, como vinha sendo ao longo da partida, né? Arremessos um pouco mais contestados, um pouco mais junto com a defesa. E o Corinthians se aproveitou dessa queda de novo do Fortaleza e abriu mais 10 pontos, né? Fortaleza, por uma última vez no jogo, consegue uma reação abaixando para casa dos 7, mas o Corinthians impôs o seu ritmo, né? E fecha o jogo vencendo ali por 82-98, né? O jogo que acabou ali em 16 pontos de diferença, teve quase uma tomada de liderança no final, né? Um jogo que tira algumas lições aí para a equipe de Fortaleza, né? A equipe de Fortaleza precisa ter uma consistência no seu jogo nesse meio de jogo, né? Eles começaram muito bem o jogo, começaram muito bem, muito intenso esse jogo, porém o meio de jogo foi muito ruim. Foi um jogo que defensivamente foi abaixo, um jogo que ofensivamente também foi abaixo. E o último quarto conseguiram retomar, mas aí o jogo já tinha ido, né? Então esse meio de jogo é algo que é muito importante, né? Foi basicamente o que aconteceu com o Flamengo ali na segunda metade, mais precisamente no terceiro quarto, né? Então o ajuste mental para poder se ter uma consistência nesse
nesses tipos de jogos é de extrema importância, né? Um jogo que, que deixaria ali todo mundo ali na zona do meio da galera ali, né? O Corinthians que veio para esse jogo com 3 vitórias e duas derrotas, né? E o Fortaleza veio para esse jogo com 50%, tava com 2 vitórias e 2 derrotas, era o jogo para empatar ali com o Corinthians, acaba infelizmente amargando essa terceira derrota no NBB, e terceira derrota consecutiva, né? Fortaleza perde o seu jogo aí contra a equipe do Corinthians, e nesse momento, né? Nesse momento acaba ficando ali na 14ª posição do NBB, uma posição que classifica para os playoffs, né? Mas que dá uma afastada ali do pessoal do Super 8. O Corinthians, com essa vitória, se aproxima, entra na zona dos 8, né? Com 4 vitórias e 2 derrotas, jogando 6 jogos, né? Continua começa uma sequência aí com 2 vitórias, né? E um jogo bem maduro da equipe do Corinthians, né? Uma equipe que já tem um núcleo, já tem uma montagem muito interessante da temporada passada para cá, né? E teve como destaque nesse jogo, vamos falar aqui do destaque primeiro da equipe vencedora, da equipe do Corinthians, né? O Thomas, né? O Thomas, ele fez 28 pontos, tá? Com a sequência aí de pontos, teve o Vitão, que fez 17, que participou muito bem, o Clark com 16, o Novaes com 12 e o Mumford com 10, certo? Em rebotes, teve o Raymond com... O Raymond não, o Raimundo. O Raimundo com 9, teve o Clark com 6, o Thomas com 6, o Lucas Cauê com 5 e o Mumford também com 5. Já é assistências, né? O nosso querido Elinho fecha a noite com 13 assistências, né? Alguém participou muito do jogo, das ações ofensivas, distribuiu muito bem o jogo, um jogador extremamente cerebral, soube se adaptar às trocas, às variações que ele impôs no seu time, né? As ajudas com o cara de baixo lá dentro do garrafão, conseguiu ter as achadas para as bolas de fora, principalmente nos corners, assim, foi bem inteligente o jogo do Elinho, né? Já pela equipe do Fortaleza, os destaques foram o Dupré, né, o Dupré, né, não sei como se pronuncia certo, né, ele fez seus 31 pontos, junto com o Golk, que fez 16, o Gabriel, que jogou muito bem, o Gabriel, né, de olho nele, fez 14 pontos. Já em rebotes, o da Silva pegou seus 10 rebotes, o Salsamente pegou 7 rebotes, o Golk participou ali com 4. Já em assistências, o Salsamente deu 8 assistências, junto com o da Silva, que deu 13, e o Gol, que deu 3 assistências, né? Da equipe vencedora, da equipe do Corinthians. Cara, uma equipe que tem tudo ali para fazer um bom NBB novamente, bater ali Super 8, ficar ali entre os 8, né? Uma equipe muito sólida, muito coesa. O Jesse tem o time na mão, ele conhece muito bem seus jogadores, sabe o que cada um pode distribuir e tem sempre uma troca de liderança em pontuação muito pela qualidade que tem esse time, né? No jogo passado tinha o Mumford, que foi esse destaque ofensivo, né? Hoje teve ali o destaque do Thomas como esse pontuador junto com o Vitão. Então é uma equipe que joga um bom basquetebol coletivo, né? Uma equipe que sabe ali envolver e explorar as melhores qualidades de cada um dos seus jogadores. A equipe do Fortaleza tem que continuar desenvolvendo esse trabalho, né? É uma equipe que tem ali nomes interessantes, tem nomes que estão se consolidando, mas principalmente o grande herói desse time vai ser o tempo. E o tempo muito bem aproveitado, né? Porque é uma equipe que tem a tendência e uma expectativa de fazer um bom NBB primeiro, mas não ser o NBB que definirá o auge da Fortaleza, mas sim o próximo e o outro, né? É um trabalho que precisa ser continuado, né? Primeiro que é um trabalho inicialmente muito bem feito, muito bem estabelecido, está passando agora por um momento de oscilações junto com a equipe, né? A Helena precisa primeiro conhecer esse campeonato, né?
Essa fase de turno vai ser muito importante para a adaptação da Helena, a adaptação seja ao clima, seja o basquetebol jogado, seja os outros treinadores, seja com a sua própria equipe, né? Então é uma equipe que tem tudo para crescer ao longo do campeonato, né? Teve aí, né, uma minutagem baixa do Alberton, que jogou só 4 minutos, né? Não teve acho que é Popovic que fala, enfim, né? O jogador sérvio, né? Eu esqueci o nome dele agora, né? Mas teve a ausência dele que para a equipe da Helena faz todo sentido, né? Dentro da movimentação. Eu comentei isso em jogos de análise do Fortaleza passado, né? Então alguém que fez falta. Então o Fortaleza tem tudo para poder crescer aí ao longo do campeonato, ok? Agora vamos para os próximos compromissos dessas duas equipes, né? O Corinthians ele enfrenta no próximo jogo a Unifacisa lá em Campina Grande, né, no dia 8/11 às 19h30, né, daqui a 2 dias. Então o Corinthians já fica lá no Nordeste lá para poder jogar contra a Unifacisa, né, a Tour Nordeste do Corinthians agora, né. Já a equipe do Fortaleza Basquete Cearense, vamos ver aqui qual que vai ser o próximo jogo. O próximo jogo será em casa novamente contra a equipe de Mogi no dia 9/11, domingo às 21h30, certo? Vai ser um jogo muito parelho, um jogo muito legal de se assistir. Uma equipe muito em grande ascensão, que é a equipe do Mogi, jogando um bom basquete junto com a equipe do Fortaleza, que joga um bom basquete, mas precisa de uma consistência dentro dos seus jogos, né? Então vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto, deixe seu like e valeu!